Olá, de volta com o meu Gazine, hoje para falar especialmente sobre a disciplina Artezines, Zines, Fanzines e Biographic Zines como expressão criativa e artístico-autoral que eu apliquei no segundo semestre de 2019 no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da UFG aqui em Goiás. Eu faço pós-doutorado lá. O meu tema são os zines de arte e o meu supervisor é o Edgar Franco Ciberpagé. Conversando com ele, chegamos à conclusão de que é bem possível que essa disciplina seja a primeira pioneira dada no Brasil numa instituição de ensino pública como pós-graduação, ou seja, uma disciplina sobre fanzines de arte. Bom, eu tive 7 alunos inscritos, 2 alunos especiais e 5 alunos já, 3 deles, se eu não me engano, fazendo mestrado e doutorado e outros pleiteando uma pós-graduação. Era aberta a disciplina aos alunos de pós-graduação em geral. Eu dividi em teórico-prática com 2 atividades práticas, sendo a primeira um pré-zine, um zine laboratório, para eles entenderem melhor o conceito na prática, e a finalização seria um zine de arte. Entre essas 2 atividades teve a conceituação histórica, o que são os fanzines, até chegar nos de artes, com artigos nacionais, estrangeiros, e também com inserções de vídeos, como o documentário Fanzineiro do século passado do Márcio Snow, e até uma apropriação de uma entrevista com Domênico De Masi, já que os fanzines eu coloquei para eles um questionamento se seriam apenas entretenimento ou arte, e qual é o impacto que teriam na sociedade, tendo muito a ver com o ócio criativo defendido pelo Domênico De Masi. Feito isso, eles também entrevistaram alguns fanzineiros para um seminário. Enfim, resultou em 2 trabalhos interessantes. Eu quero mostrá-los aqui rapidamente, dos 7 alunos, né? E cada aluno eu mostro o primeiro trabalho e o segundo. O primeiro seria o laboratorial, que pode ter sido a fonte ou a referência da qual derivou o final. O primeiro é do Dustin Weven, ele é doutorando da UFG e também trabalha com animação de stop motion. Tanto que ele fez esse primeiro fanzine aqui, simples, como um laboratório. Depois ele realizou esse outro aqui, tirando uma fotografia de um dos bonecos que ele usou para confeccionar numa das animações. Depois ele transpôs em quadrinhos desenhados uma das animações que ele trabalha. Então esse foi o laboratorial. O trabalho final dele é bem interessante porque é um fanzine, é um mini fanzine labiríntico. Então você não tem onde é a capa, onde é o final. Você tem imagens, desenhos, textos do Chico Buarque, do Jorge Luiz Borges, e você vai abrindo e lendo como um labirinto, sem começo, sem fim, se perdendo nos quadrantes e visualizando o todo do fanzine, né? É bem interessante também. O segundo trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui é o de outra aluna, a Manuela. Ela fez o Midríases. Vocês podem ver que é um formato também um pouco inusitado. Então, todas as conceituações de fanzines como arte, eles se apropriaram e foram trabalhando, realizando os próprios fanzines. E o fanzine final, esse foi o primeiro dela, o Midríase, foi o de laboratório. E o final, o artístico, é o Remanso. E ela se apropria, sanfonada, ela se apropria de uma foto de satélite da região onde mora a avó dela e de lembranças que ela tinha nas visitações que ela fazia. E aí tem uma poética também escrita. Então é um trabalho artístico que é poético-artístico num fanzine artístico, que traduz as emoções, as lembranças.
O terceiro trabalho aqui que eu vou mostrar é o Metazine, que é um zine que explica fanzine. A Raquel, ela criou esse Metazine, esse personagem, e ele vai deliberando e explanando sobre o fanzine, o conceito, tudo que foi aprendido em aula, como ela quis, eu deixei livre, né? E, por fim, ela faz o artzine final, que é o Belchior Tios, um zine sobre músicas que são de arrepiar, volume 1, na hora do almoço. Formato quadrado, que lembra um compact disc, né? E ela trabalha as artes com o texto nessa temática das lembranças também e das músicas, no caso da música que ela gosta. Então é uma inserção artística bem interessante. O próximo trabalho que eu posso mostrar para vocês é o da, por exemplo, Iana. O primeiro fanzine dela aqui, ela ilustrou com itens que você precisa para montar seu zine old school. Então, os objetos usados para montar um fanzine, até objetos que não se usam mais, mas podem ser usados também. E ela montou esse pré-zine aqui, esse zine laboratorial. Depois o zine final, lembrando que no caso dela, ela faz doutorado pesquisando o desenho, ou o feio do desenho, né? Na estética do feio, etc. E ela trabalhou com as memórias também. Vocês podem ver que tem muito de memória, de biográfico nesses fanzines artísticos, né? Por conta própria, sem estipular o tema. Quando a infância passou, então ela resgata desenhos da infância, agora para nós adultos, e brinca sem a ingenuidade deles, né? Então, com textos fortes, pesados, né? Por que você não morre logo, Pato Donald, que diz... viver é uma desgraça, né? Esses personagens aqui de desenho animado infantil. E é um zine pequeno, com base naquele formato do minizine de 8 páginas, e ela trabalha também o verso como um pôster, colocando o fofão. Então vocês veem que é um zine daqueles de 8 páginas, dobrado. Temos agora o Luiz. O primeiro fanzine dele foi esse, que eu chamei de anotações imagéticas, ele acabou usando, que seria o laboratório inicial, né? Isto que você segura nas mãos é 100% paratópico. E aí ele pega as referências que foram passadas, como o vídeo documentário do Márcio Snow, e até retrata alguns dos entrevistados no vídeo. O Domênico De Masi também aparece no final. Então esse é um zine do laboratório que ele fez inicial. E depois ele fez dois formatos para o zine art final dele, que trabalha o conceito que ele quis usar, que é a política atual, situação política atual com humor. Lembrando aquelas revistas antigas de humor de quadrinhos, como a Mad, por exemplo, a Pancada. Então, Pequena Coletânea de Balelas 2019, ele fez no formato A5, ele faz esquetes, cada quadro um esquete com humor crítico, e o mesmo aqui no formato A5, né? Então são dois formatos distintos para o mesmo artzine. Temos ainda o zine do Jorge. O primeiro zine dele é em formato A4, eu não trouxe aqui comigo, mas são páginas grampeadas, com algumas páginas grampeadas. E depois ele, partindo daquelas ideias iniciais do primeiro zine dele, por exemplo, essa página estava no primeiro zine em A4, ele retrabalha criando o Piada Mensal, que seria um calendário mensal crítico, apropriando-se de imagens e de ilustrações que ele coleta da situação atual naquele momento, em 2019, segundo até aquele momento, 2019, e ele insere aqui como um aporte crítico, trabalhando o artzine dele, que seria um calendário mensal. Por fim, temos o trabalho do Jaime, em A4, aliás, em A5, né? A capa é essa, e ele até falou para mim que ele se enganou, que era para ser aqui. Eu falei que é um zine, o zine é artístico, é livre. Ele pode manter essa capa sendo lida daqui para cá, ou ele pode manter essa capa que ele nem considerava como, mas é uma capa também. Então é um zine inicial, um artzine inicial dele, o laboratorial, e o zine final dele é esse aqui, que é um zine quebra-cabeças. E tem a ver com o teste de Rorschach, porque essa imagem da capa aqui, você monta ela com o quebra-cabeças que ele traz, né? Embutido no artzine. E dentro tem os textos e reflexões sobre a vida, reflexões fortes, contundentes sobre o emocional, a vida em si, com aquele formato igual ao da Iana, só que menor um pouco, né? De 8 páginas. Então você tem esse zine junto com o quebra-cabeças aqui para ser montado. Então é isso que eu queria passar para vocês nesse
Gazines sobre os trabalhos, os artezines produzidos nessa disciplina de arte, e tem um artigo já em breve saindo sobre isso num dos e-books da UFG, o Desenredos. Assim que sair eu posso também deixar aqui no descrito, embaixo do vídeo. Então é isso, eu agradeço, até o próximo. Espero que vocês tenham achado interessante esses artezines criados na disciplina.